Senhoras e senhores, começando mais um Odonticast, esse nome que surgiu sem querer, não foi? Quando o papo é bom, essas coisas acontecem, né não? Doutor Breno, falamos já sobre o Advanced Facelift, olha só, eu tava só não lembrava do Advanced, né? E vamos falar agora sobre Magic Wire, né? Essa técnica que você é patrono mestre aí, que é um aparelho, praticamente, não, é um aparelho invisível, né? Que também ele acelera o processo aí para consertar os dentes do caboclo em, sei lá, metade do tempo, né? Exato. Surgiu de onde? Os primórdios dos estudos vieram de onde? Para ter a ideia de botar um fiozinho lá e arrochar por dentro. Essa técnica, na realidade, ela veio de 2003, foi o primeiro estudo que teve nela. Ah, ela não é tão... Assim, o estudo não é tão recente, né? Não, o estudo já é bem antigo. O primeiro estudo foi em 2003 nos Estados Unidos. Então o pessoal estava fazendo alguns testes e viram a função, mas nunca levaram isso para a prática. Entendi. Quando foi em 2008, existiu um outro pessoal já na Itália, que também já começou a fazer uso. E quando foi em 2014 foi que o pessoal começou de fato a utilizar na Itália a filosofia do Magic Wire, mas em 2016 foi que de fato aí de verdade começaram a fazer um uso maior e estudos maiores. E aí quando a gente trouxe para aqui, a gente fez algumas modificações que a gente viu que com isso a gente conseguiria acelerar o tratamento. Entendi. E aí a gente trazer tratamentos que duravam 1 ano para 6 meses e casos que aí vai depender muito da resposta biológica, mas tinha casos de diastemas que geralmente passavam 4, 5 meses para fechar e a gente instalar um aparelho e com 3, 4 dias está fechado. Caramba, velho! Isso aí é... Isso é aquele espacinho que a galera tem? Então isso surpreende até a gente que trabalha com a técnica, porque a gente não espera tanta rapidez. O quanto que ela pode render, né? Que coisa, gente. Aí a gente faz a instalação e recebe o telefonema do paciente no outro dia. Doutor, já está fechando. 2 dias depois, doutor, já fechou. E aí depois... depois que fecha. Aí tem o tradicional o aparelho de contenção depois também. Isso, quando finaliza o tratamento, por ser movimentações muito rápidas, existe uma memória que tende a querer puxar o dente de volta para a posição que é a recidiva, que a gente chama. Então a contenção, a gente tem que colocar que é para que ela mantenha o dente na posição. Entendi, que eu não sei. E a gente tira essa memória até ter a estabilidade e poder tirar a contenção sem correr o risco de voltar. Entendi. Durante o uso do Magic Wire, tem alguma restrição? Você fala, evita roer um osso de galinha, alguma coisa assim? Ou a alimentação é normal? Não, o Magic Wire, a outra vantagem que ele tem em relação aos aparelhos convencionais é que o paciente ele consegue alimentar com substâncias mais duras, sem ter o problema de estar quebrando nem descolando. Pode existir quebra, isso é natural, mas em relação aos aparelhos convencionais nem se compara. Também não tem aquele povo se cortando, né? Tinha um amigo meu que ele usava aparelho normal, além dele viver com isso aqui cortado, ele ficava o tempo todo assim, ó. Tem uma agonia, tirando os restos de pele dele do aparelho, cara. Isso acontece muito, o paciente ele cria meio que um cacuete. De ficar puxando o lábio, de ficar movimentando. Já com o Magic Wire isso não acontece porque como ele vai estar sobre o dente, então o paciente ele não tem muito essa munganga não, esse movimento esquisito não. Mas me tirou uma dúvida, como é um fio que passa na parte de dentro do dente, depois que tira ele, não fica nenhum buraco? Não, porque não existe nenhum desgaste que a gente faz. Ele vai ser só adaptado em cima e vai ser colocado uma resina colando o fio sobre o dente. Então esse fio vai servir só para essa cola vai servir para manter o fio ali dentro, sobre o dente. E o fio, quando a gente vai fazer a movimentação, a gente vai fazer com que o fio ele faça essa força ou para girar, ou para subir, ou para baixar o dente, para fazer essa movimentação. Aí existe uma... Foi a mesma pergunta que eu fiz em relação ao Advanced Facelift. Eita! Que eu estou fazendo agora. Existe também um processo de avaliar o dente da pessoa, qual o problema, depois prepara o fiozinho, que o fiozinho eu vi o meu tio colocou aqui. Sim. Por dentro do dente ele faz uns negócios assim, né? Todo... A olho nu você olha e fala, pra que esse monte de curva? Mas tudo tem um porquê ali dentro, né? Exato. Tem um estudo por trás, um escaneamento do dente. Quando o paciente vem, a gente vai fazer
raio-x, que é para a gente ver como é que está a posição do dente em relação à estrutura óssea. Os exames que a gente pede são os mesmos exames que a ortodontia convencional. Perfeito. A gente vai fazer um escaneamento, porque a gente também já vai fazer a programação de como vai ser essa movimentação, do que a gente vai querer fazer. Daí a gente vai fazer a confecção do fio, que é para que essa movimentação que a gente queira fazer, o fio, ele já venha com essa memória para fazer tudo e levar os dentes para o lugar que a gente quer. Ah, o fio tem tipo uma memória, então aquilo ali já tem uma tensão. Ele já vai ter uma tensão para levar o dente para a posição. Por isso também a importância do escaneamento, né? Com uma precisão grande para entender ali que curvinha que o dente faz. No escaneamento a gente já vai fazer a previsão do tratamento dele e vai fazer também a previsão de todos os movimentos que a gente quer. Ah, entendi. Daí a gente consegue ter exatamente essa agilidade no tratamento do paciente. Entendi. Já teve caso, por exemplo, da pessoa sai com a contenção, não tem perigo também de eu morder um negócio e o dente começar a voltar? Não, só se... Ou gente tirar em casa, isso é possível ou não, né? Dá trabalho, mas às vezes acontece. Tem paciente que começou os mais cabeça dura ali, incomodar alguma coisa e pega algum instrumento e fica forçando. Rapando até sair. E aí tira, mas... às vezes o que acontece é a orientação que a gente dá. Se soltar qualquer coisa da contenção, é vir para a gente colar, que aí não vai ter problema. Não vai sair nem movimentar. Sem problema algum. Agora, se você tira a contenção e não volta para colar, aí pode acontecer de ter a recidiva, que é voltar. Ah, entendi. Sim. Aqueles casos que tem uns aparelhos meio fora da cabeça do povo e tal, o Magic Wire também atua nisso ou nesses casos que são mais extremos assim, tem que ser aqueles aparelhos mais... Não, atua, mas aqueles aparelhos que eram os extra-orais, hoje eles não estão sendo mais utilizados. Já não usa mais, Já né? não utiliza porque hoje a gente tem ancoragens esqueléticas, que a gente chama. A gente faz mini implantes que a gente vai ancorar no osso e vai utilizar os elásticos fazendo essa força já nessa ancoragem, que antigamente a gente não tinha como fazer isso e aí precisava daqueles aparelhos extra-orais que vinham aqui por fora. Que aquilo ali era um bullying na escola, né? Era uma chamada de freio de burro. Freio de burro. Minha irmã precisou usar um tempo, um que era, tipo, amarrava aqui na cabeça assim, vinha por fora, era uma coisa gigante, né? Anos depois ela usou o convencional. Sim. Teve também o capoeite. Mas então hoje não tem mais esses... Hoje não precisa mais utilizar. Resolve por dentro mesmo. Hoje tem as ancoragens esqueléticas que resolvem. E aí Mas essa técnica se aplica também aos casos mais... Sim, com o Magic Wire a gente consegue utilizar todo o dispositivo de ortodontia, mini implante, elásticos, elastiques, que é para fechar espaço, então a gente consegue fazer tudo que o aparelho convencional também consegue fazer. Que legal. Para quem está recém-chegado no mercado, como dentista, como profissional, que é uma técnica que não está por aí. Você não chega na farmácia e compra um livro de Magic Wire. Como é que faz para quem está interessado em aprender a implantar isso em um outro estado, outra cidade? O Magic Wire ela é uma técnica que ela é indicada especificamente para ortodontistas. Alguns dentistas às vezes querem aprender, mas eles veem que eles vão ter dificuldade e não vão conseguir. Então o ortodontista ele já é treinado para fazer isso e ele vai conseguir, quando ele vê a técnica, aplicar. A gente tem um curso que ele está na Hotmart e aí o treinamento ele dura em média uns 3 meses. Vai assistir as aulas, tem um grupo e tem um acesso direto a gente para estar mandando caso clínico para ser acompanhado, para que a gente possa fazer também toda a programação do paciente junto com eles, para daí a gente fazer o acompanhamento e ele também ter sucesso nos casos deles. Então, no Magic Wire, o que é que a gente tem de vantagem? É um tratamento que ele é mais rápido, vai ser mais fácil para o paciente higienizar, não tem quebra como os aparelhos convencionais e o principal é a estética dele, que ninguém está vendo que o paciente está de aparelho. E também não muda a dicção das pessoas. Não, isso também é muito importante. A gente teve aqui paciente que cantou de forró, em pleno São João a gente colocou e ele estava fazendo... Sem mudança nenhuma. Tudo normal, sem nenhum problema. Pra gente que trabalha com comunicação, isso é muito importante. E às vezes mudar a posição do lábio também, né? Que aí por isso que vem essas caretas que o paciente faz, porque ele está se acostumando com aquela mudança dali. E a gente também teve uma paciente que ganhou o Miss Brasil e estava de aparelho. Maravilhoso. Ninguém nem desconfiou, né? E também tiveram mais 2 pacientes que foram para o concurso de Miss de aparelho. E tudo certo. De aparelho e tudo. Esse paciente, teu cantor de forró, que é amigo meu, ele tinha esse aparelho convencional e era ele que tinha esse cacoete. Depois fala com ele, pergunta a ele. Ele tinha realmente, depois que mudou,
outra história, né? Mas é todo mundo que bota aparelho convencional, ele vai ter isso daí. Porque é um hábito que você está ali se adaptando àquela posição de lábio, aquele volume. É uma outra coisa que a gente tem em relação aos alinhadores, que são aquelas plaquinhas transparentes. Aquela plaquinha transparente, o que ela tem de inconveniente é que o paciente ele tem que usar pelo menos 21 horas por dia. Então ele só vai tirar realmente para se alimentar. Se alimentou de urgência, ele tem que botar. Se ele passa mais tempo do que isso sem utilizar, não tem sucesso no tratamento. E aí são tratamentos que são mais caros e que muitas vezes o que acontece é que o paciente ele para no meio do tratamento porque já não quer mais. Isso se torna muito burocrático, né? Além de estar acumulando uma babazinha dele, que toda vez que vai tirar... É igual dor de dente, né? O pessoal fica com dor de dente. Mas então, as pessoas podem chegar aqui sem medo de dor, sem medo de um processo longo, sem medo de passar não sei quantos anos com um fio dentro da boca puxando. Exato. Vai ser realmente mais rápido. Mais rápido, menos dolorido, porque a força que a gente faz também é uma força que é inferior. Vai doer uns 2 ou 3 dias. Normal, porque tem uma força ali no teu osso modificando, gente. Tá girando um dentro do osso. É verdade. Então isso aí vai incomodar, mas é bem inferior ao tratamento convencional. As pessoas não precisam ter medo do Magic Wire, não vai... Não, hoje na realidade as pessoas já chegam aqui mais procurando o Magic Wire. Questão estética e questão da velocidade do tratamento. Entendi. E para quem quiser aprender, tem um curso na Hotmart. E para quem quer aprender, tem lá o nosso curso. Tem os presenciais também que rola, né? Tem o curso presencial que agora depois da pandemia a gente já voltou, já teve em Recife, vai ter um em São Paulo que a gente está programando a data agora ainda... Para 2022? Agora em 2021 ainda. A gente em 2021 ainda vai rolar? Provavelmente novembro ou dezembro a gente já vai estar programando a data e lançando. Top. Galera, Odontica aqui, prestando mais um exemplo de tecnologia e avanço na área, com o cara que mais entende, né? Dr. Breno, obrigado. Próximo vamos falar dos outros serviços que tem na Odontica, que galera, isso aqui não é só dente não, meu povo. Você mexe com estética, você sai daqui é a coisa mais linda do mundo, 15 anos mais jovem, entendeu? Então, tem muito papo ainda, né? Próximo programa a gente vai falar sobre as lentes, né? Isso. Então aguarda aí.